Quero trazer Basília também para essa conversa, para a gente abordar bastante também como fica o tabuleiro com esse casamento já do PT, do PSB, especificamente para a presidência da República. Já já eu volto com a Tainá Falcão para a gente abordar ainda mais a questão do governo de São Paulo. O Márcio França estava lá, Fernando Haddad está no interior do estado, por isso não participou. Mas vamos com a Basília, quero também essa impressão primeira da Basília para a gente saber como Basília Rodrigues viu, portanto, esse casamento. Agora, dando mais sinais claros de que de fato vai acontecer. Improvável vai ganhando forma, né? Esse casamento de Alckmin com Lula. Muito bom dia para você, Adjuto, Muriel. Essa aliança, né, não era esperada, né, de longe, ninguém imaginaria um palanque dividido aí por Lula, o ex-presidente da República, e Geraldo Alckmin, seu ex-rival, em alguns momentos da campanha política, até mesmo um algoz político, né? Em 2026, os dois duelaram ali em segundo turno, em que saiu vitorioso Lula. E nas outras eleições não foi diferente, a gente sempre teve PT versus PSDB. Esse Alckmin que está aí é diferente, é um Alckmin que representa a ala que é dissidente do PSDB, que decidiu sair do partido para não ter que mudar tanto. Mais uma vez, Alckmin-PSB é alguém que se aproxima muito mais do que hoje é Lula. Os dois têm algo em comum, um objetivo, que é vencer o presidente Jair Bolsonaro. Você vê que entre idas e vindas, contradições, incertezas, é um casamento de circunstância e o momento pede que eles se vistam assim, como aliados para derrotar quem hoje é o candidato da situação, o presidente Jair Bolsonaro. Em outras palavras, não deixa de ser um jargão militar, até utilizado aí nos discursos, é uma missão. No momento, eles viram que, em lados opostos, nenhum dos dois sairia ganhando. Somente juntos, ou quem sabe juntos, eles consigam vencer estas eleições agora de 2022. Há problemas internos, né? Tanto no PSB, que não topou fechar uma federação lá atrás com o Partido dos Trabalhadores, aquele casamento mais longo, né, em que você faz uma parceria mais sólida, justamente porque eles não se entendem em tudo do ponto de vista dos palanques estaduais. E também dentro do PT, este casamento não cai tão bem para uma ala petista, porque mexe, né, com feridas de outras campanhas políticas e também daquela ala mais extrema do PT que quer distância de qualquer sombra tucana, ainda que seja um ex-tucano, Geraldo Alckmin. É uma aposta muito grande para estas eleições. Hoje a gente viu aí um dia que marca um casamento improvável de Lula e Alckmin, ainda que seja a indicação de Alckmin à vice-presidência de Lula, ainda precisa de uma decisão do PT, né? Novas reuniões para realmente selar este casamento. E também um dia que marca uma reconciliação, uma demonstração de reconciliação de PT e PSB. Não tem federação, mas tem parceria, tem coligação para estas eleições com este objetivo, esse denominador comum, que é vencer quem hoje está no comando do Palácio do Planalto. Nós ouvimos o ex-presidente Lula falando justamente isso, Basília, que é plenamente possível duas pessoas que têm projetos diferentes, mas princípios iguais se unirem, exatamente. Mas o que chama atenção para a gente está acompanhando, é essa situação envolvendo o governo do estado de São Paulo, no entanto. Essa aliança que a gente vê no nível presidencial vai ser suficiente para acabar com as diferenças internas quando falamos de governo do estado, envolvendo Fernando Haddad e Márcio França, uma vez que as pesquisas já estão mostrando que Márcio França tem sim apoio político e também um apoio do eleitorado para continuar avançando? O PSB não topou a federação lá atrás com o PT justamente para não ser engolido, né, pela estrela petista. Tanto agora, nestas eleições, em que eles têm candidatos para Pernambuco, para São Paulo, como você bem citou, que é o principal cerne de toda esta discussão, e outros palanques regionais em que o PSB quer voo solo, não quer ficar cooptado pela estrela do PT. E também é uma demonstração do que a gente vai ver nas próximas eleições municipais, as de 2024. É um casamento de circunstância, PT, PSB, não deixa de ser de conveniência,
porque, pensando num projeto nacional, os dois se dão bem juntos para seguir nesta tentativa de derrotar Jair Bolsonaro. Só que fazendo um sobrevoo pelo país, observando as coligações, as movimentações locais, não. Ali, o PSB em vários desses estados, e o exemplo maior, de fato, é São Paulo, por ser o principal colégio eleitoral do país. Os socialistas querem ter chapa própria, né? Querem não necessariamente uma chapa puro sangue, mas quer encabeçar esta chapa. Então, isto vale hoje tanto para o governo de São Paulo, em que o PSB tem Márcio França e o PT está com Haddad, quanto também pensando na prefeitura de São Paulo lá para frente, em 2024, em que o PSB ensaia a candidatura da deputada Tabata Amaral. Então, eles têm, como você bem pontuou, projetos diferentes, princípios iguais. Isso quer dizer que hoje vale a pena este casamento do ponto de vista da disputa nacional, mas isso não é algo que vai se replicar em todos os palanques regionais, e isso também não significa que eles não tenham ainda inconsistências, né, inimizades. Eu acho que um ponto bem importante desse discurso também do ex-presidente Lula, fazendo aí uma metáfora, é que ele fala dessa relação histórica. Então, você pode ver tanto do ponto de vista de amizade quanto de inimizade, né? De fato, aí, neste ponto, ninguém tem dúvidas, né? Os três, tanto o PSB, que está sendo representado aí pelo seu presidente, Carlos Siqueira, quanto o Geraldo Alckmin, ex-tucano, agora socialista, e o ex-presidente Lula, tem de fato uma relação histórica, tanto de consensos quanto de atritos. Ali você vê nomes articuladores do PT que apareceram agora há pouco na imagem, Luiz Mercadante, o deputado José Guimarães, o deputado Paulo Teixeira também, que também contribuíram para a formação dessa aliança, até então considerada improvável, inclusive dentro do próprio PT, que surpreendeu a muita gente, dado que foi costurada nos bastidores e só divulgada quando de fato houve sinais claros de que isso poderia de fato acontecer. Ainda na esfera do governo de São Paulo, porque isso mexe no tabuleiro, Basília, vamos ouvir o que disse Márcio França ao chegar a este hotel hoje em São Paulo. Ele falou um pouquinho sobre esse cenário e sobre a possibilidade dele ou Alckmin serem nomes únicos ou ainda permanecerem na disputa. O Alckmin não, Haddad permanecerem nessa disputa, olha só. Acho que eu sou mais padrinho do Alckmin do que o Alckmin meu nesse caso, né? Porque o Alckmin está numa chapa que ele não é o candidato do número 40. O candidato que vai ser para a urna é o número 13. O Alckmin é candidato a vice-presidente, ou será, pode ser, né? Mas ele é meu amigo e eu tenho muita honra, se ele puder andar comigo, será muito bom. Acho que nós traçamos um objetivo de ter o Alckmin na chapa do Lula para ganharmos a eleição com mais tranquilidade, né? Nós achamos que o segundo turno será uma eleição muito dura, muito apertada, e se pudermos avançar um pouquinho nos eleitores que não são tradicionalmente eleitores que são simpáticos ao PT, esse foi o objetivo. Agora a pergunta é, como que se amplia mais esse palanque no Sul e no Sudeste, né? Nos estados do Sul e no Sudeste? São estados que tradicionalmente têm mais dificuldade mesmo com o eleitor petista. Hoje você tem um Onyx no Rio Grande do Sul, você tem em Santa Catarina o governador, você tem no Paraná o Ratinho, você tem no Rio o governador, você tem aqui o Tarcísio, você tem e Tarcísio e Rodrigo, para se juntar é 2 palitos também, é só uma questão de tempo, né? Vamos pegar aqui esse finalzinho, Basília. Tarcísio e Rodrigo, para se juntarem, são 2 palitos. Por quê? Tarcísio de Freitas, que é o nome do governo pro estado de São Paulo, do governo federal, do presidente Jair Bolsonaro. E ali a gente tem Rodrigo Garcia, que é o nome do PSDB, que também o governo tenta trazer para si. Agora, Basília, se a gente tem uma análise, e é isso que eu gostaria que você trouxesse para a gente o seu olhar, se a gente mantiver Haddad e Márcio França ainda nessa disputa, porque os dois estão melhores colocados na pesquisa eleitoral. Se Márcio França desiste, por exemplo, parte de seu eleitorado vai sim para Fernando Haddad, mas outra parte é mais distribuída aos outros candidatos, ainda que com divergências políticas e ideológicas. Nesse momento, o que deve ser levado mais em consideração para definir se de fato um ou outro deve desistir ou se os dois continuam nessa disputa, porque pelo menos mantém a esquerda nesses 2 primeiros lugares, minando a candidatura de nomes, seja do PSDB, seja do governo. A gente está falando de esquerda porque esse é o assunto hoje, principalmente da oficialização da indicação de Alckmin para Lula.
Ali, a esquerda vive uma velha queda de braço, né? PT e PSB, nenhum dos dois campos, né? Campos não, eles estão no mesmo campo, né? Da esquerda, mas nenhum dos dois partidos irá abrir mão desta candidatura. De fato, o termômetro disso, o fator definidor disso, serão as pesquisas eleitorais. À medida que elas vão avançando, já houve um momento em que o Haddad estava com mais vantagem do que Márcio França. Hoje, parece que o jogo virou, né? Está virando aí mais para o lado de Márcio França. No ponto a ponto, eles vão contando quem tem mais chances, né, competitividade de sair vitorioso ao governo de São Paulo. Na prática, quem hoje é governador tem muita aderência política, porque tem a máquina pública nas mãos. Então, o PSDB já sai com uma certa vantagem, ainda que as pesquisas não reflitam muito bem isso, mas no contato com o eleitor, é ele que está com o comando do Palácio dos Bandeirantes nas mãos, né? Quem tem um tipo de diálogo diferente com o eleitorado. É mais do que o eleitorado, já são os seus governados, porque o partido está lá à frente do Estado paulista, né? Se você parar para pensar no PSDB dos últimos anos, sofrendo uma série de derrotas na esfera nacional, hoje, graças ao governo de São Paulo, o PSDB não sumiu desse cenário nacional. É um dos governos tucanos que mais chama atenção, de mais presença nacional. Então, isso também é muito difícil vencer. Por isso que esse impasse na esquerda, quanto mais eles não se entendem, acabam contribuindo para o candidato da situação. Obrigada, Basília. Você vai continuar com a gente ao longo de todo o live. A gente vai seguir falando sobre esse assunto.